Uma esmola, por favor, para ajudar um pobre cego. Por favor, me ajudem. Essa é a história de um cego de Jericó, pobre e sem enxergar, andava pedindo esmola para sobreviver, até que um dia um milagre aconteceu e tudo mudou. A história de Bartimeu, o cego, começa assim. Era uma vez, na cidade de Jericó, nasceu um menino chamado Bartimeu. Desde o momento em que nasceu, seus pais perceberam que algo estava diferente. Ele não reagia à luz como os outros bebês. Seus olhinhos pareciam saudáveis, mas não acompanhavam os movimentos ao redor. O médico da vila confirmou o que seus pais temiam. Bartimeu havia nascido cego. A mãe de Bartimeu, Rebeca, o segurava nos braços com lágrimas nos olhos, mas também com uma firmeza no coração. Ele é nosso presente de Deus, dizia ao marido, Timeu. Deus tem um propósito para ele, mesmo que não possamos ver agora. Timeu, um homem de fé, concordava, mas no fundo também se preocupava. Como seria o futuro de seu filho sem poder enxergar? Os anos passaram e Bartimeu cresceu. Sem nunca ter visto a luz do sol, as cores do mundo ou os rostos de seus pais. Mas, mesmo sem visão, ele tinha um espírito cheio de vida. Ele tentava correr pelas ruas com as outras crianças, confiando em seus ouvidos e em sua memória para evitar tropeços, mas muitas vezes não conseguia, pois a sua cegueira o impedia de acompanhar as outras crianças. E assim ele era deixado para trás, e muitas vezes se sentia sozinho. Então, seguia brincando, ele e seu cachorro que sempre o acompanhava. Bartimeu sempre foi muito confiante. Com as suas mãos, tentavam explorar o mundo com curiosidade, sentindo as texturas das pedras, das folhas e do vento que passava por seu rosto. Um dia, no campo, conversando com a sua mãe, perguntou: Mãe, como é que é o céu? O céu é azul, meu filho, como a água límpida de um rio. E quando o sol se põe, ele se enche de cores. Rosa, laranja, vermelho. É uma pintura que Deus faz todos os dias. Rebeca respondia, segurando a mão de Benjamim. Eu gostaria tanto de ver um pôr do sol. Ele sussurrava. E Rebeca, com o coração apertado, acariciava o cabelo de seu filho, desejando que isso fosse possível. Mas a vida de Bartimeu não era fácil. Embora sua família o amasse e fizesse de tudo para que ele tivesse uma vida normal, muitas pessoas na vila o tratavam de maneira diferente. Algumas o olhavam com pena, outras faziam comentários maldosos. Olha, é o Benjamim, o menino que nunca vai poder ver, diziam as crianças, às vezes rindo. Certa vez, um homem mais velho, passando por ele na rua, comentou em voz alta: Ele deve estar assim por causa de algum pecado dos pais. Quem mais nasceria cego, senão por culpa de alguém? Essas palavras machucavam, e Bartimeu se escondia para chorar. Seu coração estava pesado com perguntas. Por que eu? Por que Deus me fez assim? O que eu fiz de errado? Mas sua mãe sempre o encontrava e, com palavras gentis, tentava acalmar suas dúvidas. Benjamim, meu filho, Deus tem um plano para cada um de nós, e você não é um erro. Acredite nisso. Mesmo com todo o amor da família, Bartimeu muitas vezes se sentia sozinho. No fundo de seu coração havia uma esperança secreta, um desejo que ele mal ousava expressar. E se, algum dia, eu pudesse ver? Assim os anos da vida de Bartimeu foram passando, até ele ficar adulto. E a vida estava ficando cada vez mais difícil, pois procurava trabalho em vários lugares, mas por ser cego ninguém o ajudava. O tempo foi passando, até que ele disse a seu pai e sua mãe: Ninguém me dá trabalho. Vou para as ruas de Jericó pedir esmola. Quem sabe, assim ganho alguma coisa e ajudo em casa. Seus pais já velhos não queriam que seu filho fizesse isso. Sua mãe o abraçou e começou a chorar. Mas como as coisas não melhoravam, acabaram aceitando a proposta de seu filho. Então, todos os dias ele ficava na calçada pedindo esmola, pois seus pais já eram velhos, e o que ganhavam não dava mais para viver. Até que um dia,
Um dia, os boatos de um grande profeta chamado Jesus chegaram até sua vila. Diziam que ele realizava milagres por onde passava, curando os doentes, dando vista aos cegos, fazendo os paralíticos andarem e até ressuscitando os mortos. As pessoas falavam com tanta emoção que o coração de Benjamim começou a bater mais rápido. E se esse Jesus pudesse curá-lo? Benjamim não conseguia tirar essa ideia da cabeça. Ele perguntou ao seu amigo Samuel, que sempre o guiava pela vila, se sabia algo sobre Jesus. Eles dizem que ele vem da Galiléia, que fala sobre o amor de Deus e que cuida dos pobres e dos que sofrem. Ele já curou muitas pessoas, Bartimeu. Eu ouvi alguns dizerem que ele é o Filho de Deus. Disse Samuel com um misto de admiração e dúvida na voz. Você acha que ele poderia me curar? Benjamim perguntou com uma ponta de esperança. Samuel ficou em silêncio por um momento, depois apertou o ombro de Benjamim. Se há alguém que pode fazer isso, Bartimeu, é Jesus. Alguns dias depois, a vila foi tomada por uma grande agitação e Benjamim perguntou o que estava acontecendo. É, Jesus, que está vindo. Respondeu alguém da multidão. Benjamim sentiu seu coração disparar ao ouvir os gritos e movimentações nas ruas. Ele sabia que essa era a sua chance. Com a ajuda de Samuel, ele foi levado até a estrada onde uma multidão já se formava para ver Jesus passar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Benjamim começou a gritar com todas as suas forças. Ele não sabia se Jesus o ouviria, mas não podia deixar essa oportunidade escapar. Alguns na multidão tentaram silenciá-lo. Cale-se, cego, ele está ocupado. Disseram alguns, mas Benjamim não desistiu. Ele gritou mais alto com o desespero e a esperança de quem sonhava com a luz. De repente, o barulho ao seu redor cessou. A multidão ficou em silêncio. Ele ouviu passos se aproximando. Seu coração batia tão forte que parecia que todos ao redor podiam ouvir. Então, uma voz suave e poderosa que parecia atravessar sua alma disse: Tragam-no até mim. Benjamim sentiu mãos o levantarem e o guiarem até a presença de Jesus. A atmosfera ao seu redor estava cheia de uma paz indescritível. Ele não conseguia ver, mas sentia que estava diante de alguém especial, alguém que conhecia o seu coração. O que você quer que eu faça por você? Perguntou Jesus com uma ternura que fez os olhos de Benjamim se encherem de lágrimas. Com a voz trêmula, ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Jesus se aproximou e Benjamim sentiu as mãos suaves tocarem seus olhos. Então, com uma voz firme, Jesus disse: Receba a sua visão. A sua fé te curou. De repente, uma luz invadiu os olhos de Benjamim. Ele piscou uma vez, 2 vezes, e então viu. Ele viu o mundo ao seu redor pela primeira vez. As cores, as pessoas, a estrada, e ali, bem à sua frente, o rosto de Jesus, radiante e cheio de amor. Era mais belo do que ele jamais poderia imaginar. Eu posso ver. Ele exclamou, as lágrimas caindo de seus olhos recém-curados. A multidão ao redor começou a louvar a Deus, maravilhada com o milagre que havia acabado de acontecer. Benjamim caiu de joelhos aos pés de Jesus, sem conseguir conter a gratidão que inundava seu coração. Obrigado, Senhor, obrigado. Ele repetia sem parar. Jesus sorriu e o ajudou a se levantar. Agora vá, estás curado. A sua fé o salvou. A partir daquele dia, Bartimeu não era mais o cego que mendigava nas ruas. Ele se tornou um seguidor de Jesus, viajando de vila em vila, contando a todos sobre o homem que lhe deu a visão e transformou sua vida. E enquanto caminhava ao lado de Jesus, ele finalmente podia ver não apenas o pôr do sol que tanto sonhara, mas também o amor e a bondade que agora guiavam cada passo de seu caminho.